Você já ouviu falar da doença falciforme? Essa é uma das patologias hereditárias mais comuns no Brasil. Mas como identificá-la? Por que ela ocorre? Qual a importância da triagem neonatal? Sobre essas e outras questões, eu converso com o hematologista Paulo Rezende, do Hemominas, no Bem-vindo de hoje. Doutor Paulo, para começar a nossa conversa, o que é a doença falciforme e quais as causas? A doença falciforme é uma doença genética, quer dizer, a criança já nasce com ela e ela tem a ver com os glóbulos vermelhos do sangue. Então, só para deixar bem claro, a nossa fábrica do sangue, a medula óssea, ela produz três coisas basicamente. Então, glóbulo branco, que são os leucócitos, é a imunidade, é o que defende a gente de infecção. As plaquetas, que é quando a gente machuca, corta, né? Então você faz parar de sangrar. E os glóbulos vermelhos, que são responsáveis por transportar o oxigênio dos pulmões para todos os órgãos do corpo através dos vasos sanguíneos. Então, a pessoa que tem doença falciforme, ela tem os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, num formato de meia-lua, de foice. E isso pode ocasionar uma série de sintomas, como entupimento de vasos sanguíneos e outros sintomas que podem ocorrer durante toda a vida. E no caso de pais que não apresentaram a doença falciforme, os genes dessa doença, né, o senhor falou aí que é uma doença de questão genética, eles podem ser transmitidos para o filho e esse bebê, essa criança nascer com a doença falciforme? A doença falciforme, as características do glóbulo vermelho do sangue, como várias outras características de vários componentes do nosso corpo, elas são determinadas por dois genes. Então, um gene que vem do pai e um gene que vem da mãe. A gente tem uma situação chamada de traço falciforme, que é uma situação em que um desses genes produz o glóbulo vermelho no formato de meia-lua, no formato de foice. Então, a pessoa que tem o traço falciforme, ela tem um dos genes que produz o glóbulo vermelho em forma de foice e o outro que não produz. Então, ela tem mais glóbulos vermelhos no formato que não é o de foice e a minoria dos glóbulos vermelhos nesse formato de meia-lua. Então, isso é o traço falciforme. Normalmente, de um modo geral, os pais da criança com anemia falciforme são traço falciforme. E aí o que pode acontecer é que a criança ela pode herdar o gene responsável pela característica do glóbulo vermelho em forma de foice do pai e da mãe. Aí, nesse caso, ele vai ter os dois genes produzindo glóbulos vermelhos em forma de foice. E aí gera a doença falciforme, ou seja, a criança vai ter os glóbulos vermelhos todos nesse formato, o que vai gerar todas as possíveis complicações durante a vida toda. E como é feito o diagnóstico? Como identificar que o indivíduo tem essa doença? Hoje em dia a gente tem o teste do pezinho, que desde 1998, em Minas Gerais, ele é feito para a doença falciforme, né? É um teste feito gratuitamente em todos os postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, em torno do quinto dia de vida. Então, você colhe essa amostra e, no exame, consegue detectar se a criança tem anemia falciforme. Caso a criança tenha o diagnóstico, ela é encaminhada para uma das unidades da Fundação Hemominas, espalhadas no estado todo, onde ela vai ser acompanhada durante a vida toda. A primeira consulta é com 2 meses de idade, mais ou menos, e ela vai ser acompanhada ao longo da vida pela equipe que faz esse tratamento. A doença falciforme, ela apresenta alguns sintomas? A doença falciforme, ela pode provocar vários sintomas, pelo que são principalmente pelo entupimento de vasos sanguíneos, que pode ocorrer no corpo todo, né? Mas na infância, por exemplo, os principais sintomas são dor, que podem ocorrer no corpo todo, infecções, principalmente infecção pulmonar por bactérias, né, específicas, e entupimento de vasos sanguíneos no baço, no fígado, nos rins, nos pulmões, eventualmente no sistema nervoso central. Doutor Então, Paulo, e esses hum. sintomas, eles podem ser diferentes, por exemplo, no caso de um adulto? Às vezes na infância apresentou determinados sintomas e na fase adulta apresenta outros ou não? Esses sintomas podem ocorrer durante toda a vida, tanto na infância quanto na idade adulta. Na infância, o mais comum da gente ver
crises de dor, são as crises de dor, infecções pulmonares e a crise do baço, que é o entupimento dos vasos sanguíneos dentro do baço. Mas as crianças também podem apresentar obstrução dos vasos em todos, potencialmente em todos os órgãos, e na idade adulta você tem mais comumente esses sintomas de entupimento de veias dos vasos, né, nos rins, no pulmão, nos pulmões, no fígado, pode acontecer no sistema nervoso também. Então, é uma doença que precisa ser controlada, né, durante toda a vida mesmo. E, doutor Paulo, existem algumas doenças que acabam tendo outras doenças associadas a essa condição. No caso da doença falciforme, isto também acontece? Olha, a doença falciforme, ela precisa de ser acompanhada, ela é uma doença crônica, então ela é acompanhada durante a vida toda. A gente tem na Fundação Hemominas o acompanhamento com uma equipe multiprofissional, então você tem acompanhamento com médicos hematologistas, com enfermagem, psicologia, assistente social, fisioterapeuta, pedagogia, odontologia, então é uma equipe muito grande que faz o acompanhamento nos vários aspectos que podem estar relacionados com qualquer doença crônica, né? Então, é importante esse acompanhamento global. E quando a criança entra numa idade maior e chega na idade adulta, além desse acompanhamento, você tem um acompanhamento com oftalmologista, cardiologista, neurologista, nefrologista. Então, você vê, são sempre que for necessário. Então, tem muito acompanhamento que é preventivo, que você vai fazer de qualquer forma, e alguns acompanhamentos que você vai fazer de conforme a demanda for surgindo. São todas as pessoas que precisam dessa transfusão ou não? Isso varia de cada caso? Como é isso? A transfusão de sangue varia de cada caso mesmo. Você tem algumas situações emergenciais, alguns eventos agudos que acontecem, em que você precisa de internar e tomar uma transfusão de sangue para poder contribuir para resolver essa complicação mais rápido. E tem algumas situações também que a pessoa tem que tomar transfusão de sangue periodicamente para poder prevenir algumas situações mais graves. Então, varia de caso a caso, realmente. Quando a gente está falando aí de bebê, de criança, tendo esse acompanhamento multidisciplinar, é possível esse bebê e essa criança terem uma vida normal? Até alguns anos atrás se falava em expectativa de vida, né? Quantos anos que vive uma pessoa com doença falciforme, e hoje, na verdade, a expectativa de vida é muito positiva, porque houve muitas mudanças nos últimos anos com o controle com anemia falciforme. Você imagina que a primeira consulta da criança, quando ela tem o diagnóstico, é em torno dos 2 meses de idade. Então, depois ela começa a ser acompanhada periodicamente e vai se acompanhamento durante a vida toda. Então, a ideia, se a gente pudesse resumir o controle da anemia falciforme hoje em dia, seria o controle de prevenção de complicações e diagnóstico e tratamento precoce dessas complicações. Então, se por um lado a gente tem a prevenção, que são as consultas, onde vai ser colocado todos os possíveis sintomas, a gente faz esse acompanhamento com toda essa equipe multidisciplinar. A partir de uma certa idade, você começa a fazer exames preventivos nos órgãos onde você pode ter entupimento dos vasos sanguíneos, tudo para prevenir complicações e a pessoa ter uma vida adulta o mais saudável possível, bastante produtiva, né? E ter uma qualidade de vida muito boa. E, além disso, a gente tem também o tratamento precoce, o diagnóstico e tratamento precoce das complicações. Durante todas as consultas, as famílias, os pais da criança são orientados com relação aos sintomas de quando você tem esses eventos agudos. Então, crises de dor, pneumonia, infecções mais graves, crise de entupimento de vasos, por exemplo, dentro do baço, que são sintomas específicos onde a família pode detectar precocemente, levar rapidamente ao serviço de urgência, onde a criança vai ser atendida, e aí a gente consegue, todos os lugares do mundo, onde esse tratamento, essa busca de tratamento precoce e busca de prevenção foi instalado, a mortalidade realmente cai muito durante a vida toda. Eu queria falar que nós estamos numa fase muito complicada de pandemia, não só para todos os contextos, né, da vida das pessoas, mas também com relação ao estoque de sangue, que está nessa fase, é uma fase complicada com relação à permanência de estoques de sangue, de bolsas de sangue, né, na Fundação Hemominas. Então, eu queria pedir um apelo para todo mundo que puder
ser doador de sangue. Eu acho que é um ato de vida, é um ato de amor ao próximo. Então, todo mundo que puder e puder doar sangue, nós estamos numa fase muito, muito complicada. Então, é só entrar no site da Fundação Hemominas, www.hemominas.mg.gov.br. Você vai ter todas as orientações, aonde fazer a coleta, quais os postos que fazem a coleta, né? O que você precisa de saber, como agendar a sua doação. Então, sempre que puder, eu peço a todos que doem sangue. Aproveita, faz o cadastro de doador de medula também, que é super simples, super rápido, e você pode ser um doador de medula e pode ajudar ainda mais gente. Ok, doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, um grande abraço para todo mundo. Muito obrigada pela sua companhia no programa de hoje. E agora eu tenho um recado para você. Tá vendo esse QR Code aí no cantinho da sua tela? Por meio dele, você ajuda a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, uma importante iniciativa social. Então, posicione a câmera do seu celular e faça parte. Eu conto com a sua contribuição. Eu fico por aqui, até o próximo programa. Tchau, tchau!